Olá a todos, Alex da Zatec falando e vamos dar continuidade. Beleza, então, nós aqui na aula anterior, nos vídeos anteriores, nós testamos a nossa aplicação, né? E vamos lá, claro que nós estamos ansiosos aqui para que quando nós, vou executar aqui, por exemplo, quando a gente, por exemplo, abrir aqui o nosso formulário ou salvar um registro aqui, que seja exibido na nossa grid, né? Que por exemplo, tem aqui em cadastro funcionário e observe que os clientes, funcionário, cargo, fornecedor será tudo uma base. Isso que é interessante de uma linguagem orientada a objeto, que todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui no funcionário servirá para também para esses menus aqui, tá bom? Assim como os outros também, vai ter a base do mesmo, tá bom? Tem muita coisa e interessante para a gente ver e diferente. Claro que eu estou mastigando aqui no começo, tá? Esse primeiro registro para o outro a gente correr mais, tá bom? E observe que eu estou pegando códigos pronto aqui, ó, porque eu já venho, por exemplo, de uma playlist anterior a essa, também avançada, onde eu mastigo e detalho mais objetivamente o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então aqui eu estou dando até uma corridinha a mais e nas próximas telas também. Óbvio que quando a gente carrega aqui, nós queremos ver o nosso registro está lá no banco. Se a gente chegar aqui no banco, nós temos um registro, ó, o primeiro funcionário já cadastrado aqui, com sua foto e tudo, né? Mas vamos ter calma, né? E fazer a coisa no momento certo, tá bom? Por exemplo, quando a gente abrir aqui, quer o nosso registro aqui. Quando a gente salvar um aqui, quer que ele apareça aqui automaticamente. Quando editar ou excluir, chegaremos lá, tá bom? O que a gente vai fazer aqui agora, uma vez que nós já temos o nosso registro, o botão de salvar definido? Já aqui eu já vou dar um duplo clique. Eu vou colocar aqui uma validação que a partir de agora nós vamos começar a fazer o seguinte, ó. Cada campo desse nós vamos começar a tratar. Porque não adianta a gente querer atropelar o processo e já querer exibir lá de qualquer jeito, tá bom? Vamos chegar lá, vamos ter paciência e vamos chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Antes, quando eu clicar em salvar, por exemplo, eu clico aqui, eu preencho esses campos e clico em salvar, eu preciso que ele faça uma validação nesse todos esses campos, tá? Claro, todos esses campos que eu precisar fazer validação e verificar se ele está digitado corretamente, ok? Porque eu preciso terminar todo esse formulário, de validar ele todo, para que quando eu fazer os outros formulários, que agora há pouco eu mostrei, que eu possa usar essa metodologia. Porque é orientado ao objeto. O que é esse objeto? É como se eu criasse uma forma, vamos supor. Eu sei que é chato essa parte de teoria, mas ajuda a gente entender, né, o processo. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, assim, ó, eu vou fazer canetas, tá? Vou fabricar caneta. Então vou montar uma indústria de caneta e aí eu crio uma forma. Você pode falar assim, uma moldura de um quadro, uma forma de um carrinho, sabe aqueles castelos de areia que a gente faz das criancinhas, né? A gente faz lá na areia com aquela forma. Imagine que aquela forma ali, a forma de uma caneta, a forma de uma moldura, a forma daquelas castelos de areia, por exemplo, aquelas estrelas do mar que a gente faz ali, seja um objeto. E ele é um objeto. O que é que acontece? Eu preencho com o que eu quero, e automaticamente eu tenho a produção do produto final. Então é isso. Então isso aqui, ó, é como se fosse, vamos dizer assim, é o objeto e eu tenho a produção do produto final. Quando eu for fazer a outra tela, por exemplo, de cargos, né, de cargos, de cliente, de produto, eu já tenho aqui a minha forma pronta. Então, basicamente, é um objeto que estamos criando, que, por exemplo, isso aqui, ó, é um objeto. Nós temos aqui um método pronto. Então, temos todo esse método aqui, ó. Então, toda vez que ainda não usamos ele, toda vez que eu precisar limpar foto, eu não preciso criar forma novamente para desenhar aquela estrela, por exemplo. Eu já tenho o meu objeto, tá bom? Então, é essa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo com esse formulário aqui um objeto. Claro, pessoal, que mais tarde nós vamos trabalhar com Webform, vamos trabalhar com o MVC, vamos trabalhar com as propriedades, tá? Então, com construtores. Só que eu preciso passar nos conceitos que o elementares, básicos já passamos, estamos passando nos conceitos elementares, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente produzir alguma coisa aqui, eu vou pegar aqui ó, uma validação do botão salvar. Aqui, botão salvar, eu tenho essas validações aqui e eu vou explicar, tá? Eu vou colocar aqui, vou explicar para vocês. Tratar os dados, né? Vamos lá. Antes de salvar, ou seja, nós já vimos que já está salvando no banco, né? Antes de salvar, eu preciso agora tratar os dados. O que é que eu preciso? Bom, aqui eu vou criar um if e vou verificar o seguinte. Vou verificar se o que eu digitei aqui está correto, o que eu digitei aqui está correto, o que eu digitei aqui está correto e assim por diante, tá bom? Como é que eu faço isso? Aqui eu crio um if e aqui ó, assim, ó.
Aqui antes, por exemplo, vou ignorar o que eu copiei e colei aqui para adiantar o lado, vou explicar aqui. Então, se eu quero uma condição, e aí o bloco do se seria esse aqui, né? Para quem já viu a estrutura do código if, né? Que é o se determinada coisa aqui for igual, menor, maior e diferente, então nós vamos fazer esse tratamento aqui. O que que nós queremos aqui? Se o que eu digitar lá no componente, né? Nesse componente aqui, ó, txt, e o nome dele está aqui, ó, txt nome. Eu sei que isso aqui é elementar para muitos, mas eu preciso reforçar, tá bom? Se o que eu digitei aqui for vazio, né? Se tiver vazio, se eu não digitei nada aqui, então eu vou reclamar, eu vou dar a mensagem que eu desejar, o que eu quiser fazer, na verdade. Aqui dentro eu faço o que eu quiser fazer. Só que assim, claro que se eu digitar um espaço aqui, aí por isso que é bom, mesmo que seja elementar, por isso que é bom que você assista esse vídeo, tá bom? Porque assiste até o final, porque o que acontece aqui, às vezes você sabe dessa regra do if, mas talvez, né, claro, você não sabe uma regrinha aqui, ó, o toString.tree. O que é que o tree faz? Ele retira espaço. Por quê? Porque imagine, ó, eu estou dizendo aqui, ó, se o que eu digitei lá naquele componente, né, o texto dele, toString, for vazio, eu retorno, eu não faço nada, eu dou uma mensagem, ó, preencho o campo nome. Aí tem cadastro funcionário, mensagem ok, e é o warning, um aviso, ok. Isso aqui é só uma estrutura do message box, eu vou explicar daqui a pouco. E se isso for vazio, ele vai dar essa mensagem, ele vai limpar e vai retornar lá, tá bom? Não vai fazer nada, não vai salvar, ou seja, ele não vai continuar para aqui, por quê? Porque eu estou dando retorno. Mas observe o pulo do gato aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui e vou deixar só assim, tá? Se o que eu digitei em txt estiver vazio, não faça nada, beleza? Olha só. Então eu vou executar aqui rapidinho, só pra gente, e ele vai dar erro porque eu não vou preencher os outros campos, tá bom? Então ele vai dar um erro. Mas assim, vamos lá. Vou até tentar preencher corretamente, e como eu estou executando a primeira vez aqui, ele demora um pouquinho. Beleza, vamos lá. Funcionário, eu não vou digitar nada, tá vazio. Telefone eu vou botar número, CPF vou botar número, eu vou botar um cargo aqui qualquer, um endereço qualquer, eu vou botar uma foto qualquer. Apenas para teste, tá bom? Não vamos atentar muito aqui não, que vamos fazer esse tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente está conversando aqui. Vamos lá, abrir minha tela aqui, eu vou lá para pegar essas imagens lá embaixo, vou pegar uma imagem pequena que eu sei que está pequena aqui, se eu pegar uma muito grande eu sei que não vai funcionar, tá aqui, e vou salvar, ok. Observe que está vazio. Beleza, ele ó, preenche o campo nome. Por quê? Porque aqui eu disse, ó, se tiver vazio, preenche o campo nome. Alguma novidade? Não. Agora, olha só, claro, para quem não viu isso, olha só a diferença. Tá vazio, né? E agora, continua vazio. Só dei espaço. Mas ele tá vazio para o algoritmo não. Eu dei espaço e vou salvar. Olha o que ele vai acontecer. Preenche o CPF. Isso porque ele já passou por aqui. Ele já está pegando a validade do CPF. Então observe que ao dar espaço, ele aceitou. Então, para isso não acontecer, e aqui eu já vou cancelar isso aqui, não vou salvar nada. Para isso acontecer, o que a gente faz? Coloca aqui, ó, primeiro, tire os espaços que eu colocar e verifique se está vazio. Então, o que eu faço a partir daqui, ó? txt, o componente txt, ponto toString, tá? Vamos ter que usar dessa forma aqui, beleza? E agora eu vou usar um método chamado o trim aqui, ó, e é um método. Você vê que isso, tudo que tem esse lilás aqui é um método, mostra somente métodos. Então aqui, ó, é um método que ele vai pegar a parte do parâmetro, char, que é caracteres, etc. Não vou entrar nesse detalhe, mas vamos lá. Então aqui, a partir daqui agora, o que acontece? Ele começa a tirar os espaços. Então isso aqui, ó, tira os espaços, tá bom? Vamos executar de novo rapidinho para finalizar aqui e vamos ver agora, se eu digitar espaço, ele vai aceitar passar pelo menos pelo nome. Não vou nem, tô nem no número de CPF. Então aqui, ó, espaço. Dei espaço. E aí? Vamos ver se ele vai aceitar. Olha quanto espaço eu dei, ó. Tá vendo? Vamos ver se ele vai aceitar. Vou lá, salvar. Ó, ele continua no nome. Então, ele pegou todos esses espaços que eu dei aqui, ó. Tirou esses espaços que eu dei e verificou se eu digitei alguma coisa. E aí, ele deu a mensagem. Preenche o nome. Agora, se eu digitar espaço e digitar alguma coisa, tá aí tudo bem. Ok? Por quê? Ele já passa por CPF. Porque eu digitei algo. Ele tirou o espaço do começo e encostou esse nome aqui. Então agora ele permite, por exemplo, se eu der espaço aqui, quantos espaços eu quiser dar aqui e botar um nome aqui. Por engano, na verdade, funciona da seguinte forma.
Por engano eu dei um espaço só, mas eu posso dar vários, tá? Mas por engano eu dei um e eu digito o nome e eu vou salvar, ele aceita, porque eu tenho o nome Alex, ele vai tirar todo esse espaço. Agora ele tá reclamando do CPF, que a gente não viu ainda, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar. Então no próximo vídeo nós vamos continuar a validação, tá? Sem mastigar muito, mas vamos continuar, tá bom? Então é isso aí, até mais.